Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma live. Nós que estamos com o propósito de poder levar coisa boa pra galera, pra gente poder verdadeiramente se superar todos os dias, nos superar todos os dias e fazer a nossa vida valer ainda mais a pena. A gente tá tentando todos os dias à noite trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante que vai fazer muito sentido para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios e, é claro, para a sua carreira também. Conforme os dias anteriores, eu vou deixar aqui o link para você poder fazer o download do seu certificado. Simpla/Tati Souza. Cadastra lá antes de terminar a live para você poder receber o seu certificado amanhã. Bom, hoje nós vamos falar com um cara muito massa. Ele, na verdade, nós nos conhecemos há alguns anos atrás, há pelo menos 3 anos atrás, e nós nos conectamos a partir dos nossos propósitos e foi isso que fez a gente criar outras situações para podermos estar junto. É um querido, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito dele. É uma figuraça. E acredito também que ele vai conseguir contribuir muito para esse nosso momento complexo, né? Que a gente tá vivendo. Deixa eu chamar o de hoje pra gente poder bater aquele papo legal. Conforme combinado, seu Serpa, tudo bom? Salve, Trooper. Como é que estão as coisas? Estou pronto aqui para mais uma missão. Vamos cumprir junto. Salve, Trooper. Tô falando pra galera que você tem cara de marrenta, mas você é um cara gente boa. Não, tem que fazer o marketing, né? Aí Entendi. Tem que fazer o marketing bad boy. Entendi. Bom, Serpa, seja muito bem-vindo aí à nossa live, nosso bate-papo de hoje. A gente está com um propósito, né, com uma missão de levar conteúdo de qualidade, mensagens positivas, mas que tenha, de alguma forma, né, como agregar a vida das pessoas, das empresas, das carreiras. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A gente vai falar, né, o nosso tema central é guerra. Mas antes da gente falar sobre guerra, vamos falar um pouquinho sobre o Serpa? Quem é o Sargento Serpa, o Sargento CSF, fazendo um favor? Ô, Tati, primeiro eu não poderia deixar de agradecer novamente estar fazendo parte desse exército seu. Você sabe que toda vez que eu tenho chance de me alistar no seu exército, eu sou o primeiro a levantar a mão e me considerar como voluntário. E eu acho que assim, o propósito que sempre nos une na missão de palcos, hoje de live e de outros projetos, é justamente tentar fazer com que as pessoas busquem aquele another step, um passo a mais que às vezes as pessoas deixam para trás. Por exemplo, no meu caso, falando de mim mesmo, eu fui um cara que eu busquei sonhos que assim, se eu falasse comigo há 15, 20 anos atrás que ia acontecer, eu ia rir de mim mesmo, entendeu? Se eu chegasse para falar assim, olha, você não vai ser um militar brasileiro como você sonha, você vai ser um militar americano e vai honrar a bandeira brasileira no Oriente Médio combatendo o sistema terrorista. Eu ia virar e falar assim, tô usando droga logo cedo, entendeu? Eu já ia jamais fazer isso. E isso que é importante a gente trazer para as pessoas, que quando você busca algo assim, que você realmente acredita, que você começa a viver, você vai conseguir. Perfeito. E, Serpa, fala um pouquinho de quem é você para a galera. Fala para o pessoal poder identificar, né, o porquê que a gente vai conversar sobre alguns assuntos específicos e o porquê que você vai ter tanta propriedade para poder falar sobre isso. Vamos fazer uma breve bio. Eu sou sargento de infantaria do Exército dos Estados Unidos, veterano, hoje na reserva remunerada. Sou formado em marketing, curso de direito, sou coach pela SBC. Eu saí do Brasil em 2002, em busca de novos horizontes, novas missões. Eu não fui para os Estados Unidos com aquela intenção de buscar dinheiro, buscar nada. Eu fui realmente em busca de novos desafios.
E hoje, assim, o diferencial que você encontra hoje com as pessoas que estão indo para fora é justamente isso. Não são aquelas pessoas, porque nos Estados Unidos são conhecidos como, tem os imigrantes e também tem os, como se diz que eles falam, as pessoas que, os garimpeiros. Os Estados Unidos nunca ele é contra o imigrante, ele é contra o garimpeiro. Porque o imigrante, ele vai para lá, ele assimila a cultura americana, ele trabalha, ele paga seus impostos e agrega alguma coisa à comunidade. O garimpeiro não. O garimpeiro, ele vai, trabalha, não paga impostos, manda todo o dinheiro possível para o Brasil ou para o Equador, Colômbia, Bolívia, Desamérica, onde eles vieram. E aí o que acontece? Quando eu fui para lá, eu fui justamente com o intuito de assimilar a cultura americana. Hora nenhuma eu fui para lá e falei assim, não, pô, eu vou para lá, vou fazer grana, vou chegar e vou voltar e vou fazer acontecer. Não, de forma nenhuma. Eu fui para consumir a cultura americana. Eu acho por isso que as coisas estão certas para mim lá, entendeu? E aí... Você tinha quantos anos, Serpa? Eu tinha 26, 27 anos quando eu resolvi ir para os Estados Unidos. Foi justamente logo depois do September 11, do 11 de setembro de 2001. Foi em setembro, em maio de 2002 eu estava em solo americano. Entendi. Foi aquele despertar mesmo de o que você vai trazer para... Meu irmão acabou de entrar online ali. Quem é seu irmão? O Marco Luque, já passou aí direto. Marco Luque! Cara, o que eu falo é o seguinte, quando você deseja uma coisa, assim, é muito engraçado, Tati. Esse final de semana eu estava conversando com o Rogério, é muito legal, tem algumas coisas que vão acontecendo na sua vida, que quando você passa a realmente a viver aquela experiência, você passa a ter o taste, ter tudo. Mauro Serpa é comando, meu irmão mais velho. Quando você passa a ter aquele desejo, começa a viver, vou dar um exemplo, não estou falando de militarismo não, vou fazer uma coisa mais tangível, alguma coisa bem próxima. Eu moro entre Estados Unidos e Brasil desde 2002. Então acontece uma coisa, eu sempre tive vontade de comprar uma Harley Davidson. Sempre tive vontade de comprar uma Harley Davidson. Inclusive que eu falei, quando eu fizesse 50 anos eu ia me dar de presente, em vez de uma puta festa, eu ia comprar uma Harley Davidson para mim. Mas aquela vontadezinha assim ficou cutucando meu ouvido. Aí, toda vez quando eu estava nos Estados Unidos, eu ia na Harley Davidson de Boston. Chegava, entrava, ficava olhando os modelos, ficava imaginando, cara, será que eu gosto disso? Será que eu não gosto? E comprava um boné da Harley. E comprava uma camiseta da Harley. E comprava um copo de short da Harley. O que aconteceu? Aquilo começou a fazer parte da minha realidade. O que as pessoas hoje desejam uma coisa, por exemplo, a pessoa tem vontade de fazer um intercâmbio, ou tem vontade de aprender um outro idioma. Só que a pessoa não escuta uma música naquele idioma, não procura uma tradução de uma língua, vou colocar o inglês, que é mais fácil, não procura estudar nem por YouTube, e fala, pô, eu sou louco para aprender inglês. Você não é a fim de aprender inglês. Se você fosse a fim de aprender inglês, você ia começar a conviver, a viver o inglês. Você ia começar a traduzir música, você ia começar a correr atrás de traduções de textos pequenos. E aí, quando você ia menos assustar, você ia estar falando inglês. E aí, o que foi que aconteceu? Tem uns 20 dias mais ou menos, eu mudei aqui para Contagem, para o centro de Contagem, um condomínio um pouco afastado, eu falei, eu preciso comprar uma moto. E, pô, qual moto que eu vou procurar? Eu quero uma moto bem baratinha, algo bem barato. Olhei CG, olhei uma moto até de R$5.000. Aí já tinha praticamente fechado as motos. Chamei meu irmão, inclusive que entrou online agora. Eu falei, Mauro, vamos lá que eu vou fechar, vou comprar uma moto. Meu irmão, moto, show de bola, vou lá com você. E nós subimos. Tem uma área aqui que tem várias agências. Aí, beleza, chego lá, vejo a moto. Aí meu irmão não falava nada. Eu olhei, essa moto aqui é bacana, uma moto de R$17.000, vai me dar um retorno legal. Tal. E meu irmão não falava nada. Aí eu, pô, cara, essa moto... Mas eu estava tentando me convencer de que eu queria aquela moto. Eu estava tentando me vender, não era o vendedor. Eu estava tentando. Voltando aqui à parte da Harley Davidson. Beleza. E aí, meu irmão olhamos as motos maiores, aquela coisa toda, meu irmão virou e falou assim, tá bom, você não vai fechar nada agora. Falei, ótimo. Mas vou pensar só mais um pouco mesmo. Nós entramos no carro do meu irmão, vamos dar uma passada na Harley Davidson?
Aí eu virei e falei assim, na Harley, você é louco? Uma Harley desse mais barato que tem 50 pau, irmão. Vou dar 50 mil numa moto, 40, 50 mil numa moto, não. Meu irmão, vão lá só ver. Foi claro, não vou pagar pra ver. Tati, cheguei na Harley, sentei na primeira moto. Falei, cara, que bacana, vou ficar com ela. Quer dizer, foi a materialização de toda a semente que eu estava plantando. Comprava um boné, comprava uma camiseta, comprava um copo de shot, comprava uma decoração. Isso que você tem que trazer para as suas realizações de sua vida. Hoje, eu tenho a Harley Davidson e tenho todos os meus acessórios. O problema do ser humano é que ele é imediatista. Ele quer tudo para ontem. Então, se ele quer, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para o Havaí. Ele quer já começar pela Harley, né? Sim, e outra, e o principal, eu quero fazer uma viagem para o Havaí. Mas você acha que ele vai deixar de viajar 3, 4 anos, tirar férias? Não, ele quer ir para o Havaí em julho. Aí não deu, nunca que eu vou conseguir chegar no Havaí. Então esse imediatismo frustra muitas pessoas. As pessoas buscam coisas assim de imediato e se frustram, porque a melhor coisa para o capitalismo é a pessoa que consome pequenas porções de felicidade. O capitalismo nunca vai querer que você, por exemplo, compre uma Harley Davidson em 5 anos. Ela quer que você compre uma moto de 2, 3 mil, fique lá e gaste, e viaje, nunca vai ter condição de trocar aquela moto. Aquilo é o capitalismo que é. O capitalismo não quer uma pessoa que deixa de consumir durante 5 anos para comprar uma moto de 40 mil, 30 mil, que seja. Então, é nessa parte que eu acho que o ser humano, o que eu procuro fazer, é viver o sonho já. Uma coisa, por exemplo, as pessoas às vezes não se pagam. As pessoas pagam contas. Você tem que se pagar, você tem que se dar presente como funcionário do mês. Algo assim que te traga motivação para você fazer um diferencial naquele mês. Eu sempre faço um período, quando dá um mês um pouco, que eu vejo que as coisas estão começando a baixar, que eu estou começando o ânimo ficando para baixo, eu vou num dos melhores restaurantes que tem aqui em Belo Horizonte, chego lá, Valley Park, estaciono o meu carro, eu pego um drink para esperar minha mesa. Por quê? Eu estou dando up. Irmão, você gosta disso? Você vai ter que trabalhar muito. É isso que você gosta de aproveitar? Então vão trabalhar. Porque enquanto você está ali... porque hoje a massa, principalmente com as redes sociais, a massa está assim, ó. Eu acho assim, eu não vou me inocentar, não vou falar que... Mas chega, sextou, tomar uma gelada, até que enfim... E fica nisso, toda sexta sextou, toda segunda-feira tem ressaca, e ninguém procura mais, um plus. O pessoal, sextou, vou beber. Cara, e o cara não tem fundamento nenhum de propósito na vida. Aí quando ele assusta, ele está com 70 anos, falando, sextou, vou tomar meu chopp. E aí? Aí não dá mais, ele está dependendo da aposentadoria do governo. Que é o que eu estou te falando. Você tem que aproveitar, enquanto você é força de disposição, você tem desenvolvimento, aí quando você pensar assim, é difícil, imagina um cara que morava em Contagem, Minas Gerais, que aqui é praticamente Grande Belo Horizonte, e em menos de 5, 6, colocar aí 6 anos, 7 anos, ele estava na Casa Branca sendo recebido pelo Barack Obama, sendo homenageado pelo Barack Obama. Aí você vai falar o quê? Isso é loucura? Sorte. Não. É sorte. O que aconteceu? Foi muito engraçado, porque eu fui para Casa Branca de manhã e de tarde fui assistir um jogo de beisebol na área presidencial do Nationals, que é o time de Washington, D.C. Quando nós saímos de lá, nós saímos de ônibus, fomos para a base e nós fomos para Washington, D.C., onde tem vários pubs, altos. Aí conversando com o cara, e aí, como é que foi seu dia? Eu falei, cara... Normal, estava na Casa Branca, estive lá com o Obama, depois eu assisti um jogo de beisebol na área presidencial, na Lexington Club, e agora eu tô aqui, tomando uma marguerita. Aí o cara, que cara mentiroso, hein? E eu falei como foi meu dia mesmo, o que eu ia mentir? Foi o que realmente aconteceu no meu dia. Aí no outro dia o telefone toca 9 horas da manhã, o cara me ligando. Cara, você é louco, acabei de ver as fotos suas aqui, você estava na Casa Branca mesmo, meu. Mas você duvidou? Claro que eu duvidei. Você acha que você encontra com um cara no bar e ele fala que estava na Casa Branca, você vai acreditar? Eu falei, mas eu estava. Então eu não achei diferente. Então quando a coisa acontece natural na sua vida, você não vai ver a diferença. O plus, por exemplo, igual
Eu sempre fui louco para fazer direito. Meu curso sempre vão passar de qualquer forma. Eu formei em marketing. Eu poderia estar formado em direito, mas você postpone, que joga para você quer dedicar ao imediatismo, a coisas normais, de imediato. É isso. Eu gosto muito, né? Você falou desse dia seu especial aí, Serpa, e eu gosto muito de lembrar as pessoas quantos anos você batalhou para ter um dia especial. Sabe por quê? Tem gente que acha que depois de um certo nível, ou de um certo aprendizado, ou de um, né, de um certo cargo, de um certo status, você só vai viver dias de Casa Branca. E, cara, isso não acontece. Não acontece na vida de ninguém. Não. Você trabalha pra caramba para você poder se presentear algumas vezes na vida, mas você comemora aquilo e você curte o caminho até chegar aquilo lá, né? Com pequenos presentes que você se dá. Porque se a galera fica imaginando também só viver na Casa Branca e depois, né, não ter mais nenhum tipo de desafio, acabou a vida, né? Não vai conseguir continuar. Pegando o gancho no que você está falando aí. Nós tivemos uma missão que foi ao norte de Kandahar. Nós tínhamos que entrar numa vila e retirar um insurgente, que era um membro do Talibã. Nós treinamos em torno de 2 meses direto. 2 meses direto aquela ação. Era por terra e por ar que nós íamos chegar nessa vila para não ter chance nenhuma dele escapar. Então, dependia de um trabalho de serviço de inteligência, dependia de um trabalho de recon, que é um time que chama de recon, de reconhecimento do exército, que vai na frente. Então, foram mais de 2 meses, isso a parte de treinamento. A parte de inteligência foi praticamente 1 ano, para nós estarmos para aquela missão. A missão demorou 25 minutos. Então, nós chegamos, pegamos, o helicóptero desceu, nós fomos lá na casa certa, pegamos o cara, colocamos, entregamos ele para o Striker, ele saiu de Striker cortejado, nós voltamos para o helicóptero e saímos da vila. Você imagina, praticamente um ano de treinamento, 1 ano de estratégia, 1 ano de planejamento, muito suor, muito machucado, muito sangue que caiu da gente, porque se machuca muito durante os treinamentos, carregando 40, 60 quilos de equipamento, todo aquele treinamento para 25 minutos de missão. Só que o ser humano ele quer ter 25 minutos de treinamento e estratégia para ter 1 ano de felicidade. E não vai acontecer isso. A pessoa quer ficar 25 minutos se preparando para arrebentar 1 ano. Não vai acontecer. Fala, I'm sorry, honey, but it's a fucking real world. Esse é o mundo real. Não vai acontecer isso. Eu vejo as pessoas de todas as formas chegando para mim e falam assim, mas cara, você é cidadão americano? Sou. Beleza. Como é que eu faço para virar sargento? Aí eu falo, cara, será que a pergunta não seria melhor? Como é que eu faço para entrar no exército? Você já quer virar sargento? Aí eu falo, olha, cara, não é muito difícil não. Primeiro você tem que aprender inglês fluentemente, você tem que ter toda a documentação americana, você tem que passar num concurso, porque não é só levantar, raise your hand, I want to defend America, eu não quero defender a América, não vai acontecer isso. Você tem que ter 2º grau completo, você tem que passar nas provas, você tem que fazer estudo, física. Depois que você fizer isso, você vai entrar como soldado raso. Não vai dar trabalho, hein? Aí eu falo, deve realmente dar trabalho. Entendeu? Aí é o que eu falo. Eu fui imagina, eu, no Exército dos Estados Unidos, eu indo 220 pessoas que estavam no base training, que é o bootcamp, quando você chega, dos 220 soldados, ou aspirantes de soldados, na verdade, porque nenhum era soldado ainda, eu era o mais velho e o único que não tinha nascido nos Estados Unidos e o único que tinha o inglês quebrado. Agora você imagina, você está lá, o que eu estou fazendo aqui? Caí de paraquedas nessa situação. Agora você imagina se eu começo a gritar como igual uma garotinha e correr, fugir. Isso não é para mim. Tati, às vezes eu não até comento, você sabe o que mais me alimentava a não desistir? Eu ia te fazer essa pergunta. O que te mantinha de pé nesses momentos mais difíceis? Quando você tiver um momento muito difícil da sua vida, ou quando você pensar em desistir, se imagine explicando para as pessoas o motivo que você desistiu. Naquele momento, imagina assim, eu chegando, minha mãe era viva,
a pessoa que eu mais amei nessa vida. Minha mãe era viva. E eu imaginando, eu pegando o telefone, ligando para minha mãe no Brasil, eu falei assim, mãe, não foi para mim não. É muito pesado o treinamento. É muito difícil, mãe, não foi para mim. Aí eu imaginava a dor da minha mãe, falando assim, pô, meu filho não conseguiu. Aí eu falei, vou tentar mais um dia. E foi mais um dia, e foi mais um dia, e eu graduei como soldado de infantaria do Exército dos Estados Unidos. E aí o que eu falo, mais um dia, eu toda quaresma, eu sou católico, toda quaresma eu não bebo, não como carne. No começo para mim era muito difícil, eu era novo quando eu comecei a fazer isso. Hoje eu fico louco que chega a quaresma, porque eu acho tão gostoso quando eu entro na quaresma, que eu não bebo, que eu não como carne, e eu fico assim, mais um dia sem comer carne, mais um dia sem beber. E eu fico feliz. Não tem, para mim não é sacrifício mais. Então, quando você tem um propósito na vida, você começa a encarar aquilo como algo sensacional, um plus para sua vida. E olha, eu falo que Deus é tão maravilhoso que ele manda mensagens para você quando você menos imagina. Eu era bartender num restaurante em Boston, estava chateado, estava com saudade do Brasil, tinha uns 3, 4 anos que eu não vinha no Brasil, eu estava trabalhando de bartender, aquela confusão, ia ter um show, eu não pude ir nesse show, porque não consegui ninguém que trabalhasse para mim. E eu falei, pô, cara, eu já não faço nada, quando eu tenho vontade de ir no show, eu tô aqui nesse restaurante, trabalhando de noite, pô, sexta-feira, aí você começa a jogar tudo para baixo. Cara, pô, tô ganhando uma puta, ganhando 300, 400 dólares um dia que eu trabalhava no bartender e tal, e jogando aquilo como se fosse a pior coisa do mundo. Aí eu peguei, cara, eu falei assim, tá, aí chegou um hispano, que abria ostras, perto do bar, virou para mim e falou assim, ei, muchacho, aí eu falei, ele falou, que passa, está enojado? O que você está falando? Que você está muito triste. Aí eu chorei as pitangas com ele, falei, pô, cara, tem muito tempo que eu não vou no Brasil, e tem esse show, queria ter ido nesse show, e papapá. Ele falou assim, em português, deixa eu só te explicar uma coisa. Mulheres, bebidas, festas vão estar sempre lá de fora. Se você não for na de hoje, amanhã tem outra, amanhã tem outra, e amanhã tem outra. Concentra no que você tem que fazer hoje, você já errou demais. Aí você começa a pensar, pô, se você se abdicar de uma coisa durante 1, 2 dias, 3 meses, 4 meses, não vai acontecer nada diferente lá fora. Não vai mudar nada, o mundo lá fora não está nem aí para você. Vai continuar acontecendo tudo a mesma coisa. Só que nós temos mania de se sentirmos o centro do universo e acharmos que tudo não vai acontecer. Pô, não saí hoje, eu não comprei o carro que eu queria ter ido para Salvador no Carnaval, eu queria ter ido para Nova York no Natal. Cara, vai estar lá Nova York, vai estar Salvador, vai estar tudo lá. Se prepara para ser um plus, para chegar lá, não ser mais um qualquer naquele local. Então é o que eu falo, você tem que pensar em você. O que está à sua volta é um contexto que nunca vai mudar. Você que tem que mudar. Parte de você, não é do contexto. Tomar água aqui na minha garrafinha aqui. Vai aí, respira. Serpa, a gente está vivendo num momento bastante complexo da humanidade como um todo. Eu acho que não dá para a gente se sentir mais ou menos afetado, porque a humanidade inteira está sofrendo, né? Está passando por esse momento junto. E a gente, né, lançou o tema aí que é guerra. Como a gente define uma guerra? Como que é definido uma guerra para a gente poder saber exatamente o que a gente precisa fazer? Tati, um dos treinamentos mais importantes que eu estou finalizando, e inclusive é tema de algumas palestras minhas, é na guerra é melhor. Por que eu falo que na guerra é melhor? No mundo corporativo, no mundo de hoje, principalmente no mundo de hoje, é muito mais difícil que uma guerra. Hoje você tem vários inimigos no seu dia a dia, e o principal é você mesmo. Quando você quer dormir 1 hora a mais, quando você quer ficar acordado 1 hora a mais, você está sabotando suas missões. Quando você resolve comer aquela fatia de pizza a mais, você está sabotando o seu corpo. Quando você desiste de fazer um curso, quando você desiste de fazer uma pós, ou mesmo um mestrado, ali é guerra. Você está sendo sabotado por você mesmo.
Então é difícil. Eu sou ser humano, eu também tenho minhas dificuldades, minhas indisciplinas, que eu luto com ela todo dia. Mas se você começar a encarar a sua vida como um planejamento, como uma missão única de ter sucesso, de ser feliz, você vai te dar todo dia um treinamento novo, novas ferramentas, novas armas para você conseguir triunfar, para você conseguir ser vitorioso. E dando exemplo de novo, quando nós pegamos aquele surgente ao norte de Kandahar, não vai ser da noite para o dia. Você tem que, primeiro, investir em você mesmo. Você jamais... O que nós temos hoje no mercado aí? Excelentes profissionais, só que pararam de investir neles mesmos. Excelentes profissionais que estão defasados no mercado 10, 15 anos, porque simplesmente acharam que não era necessário fazer uma pós, ou não era necessário fazer um nível superior. Para que eu vou aprender inglês? Eu nunca vou sair do Brasil. Eu não tenho vontade nenhuma, não gosto dos Estados Unidos. E hoje não tenho inglês. E isso tudo são sabotagens, são táticas de guerra que você está usando contra o seu maior aliado, que é você mesmo. Você pega pessoas que não cultuam o lado espiritual. São pessoas vazias, que falam, eu converso com Deus de vez em quando. Mentira, não conversa não. Você conversa quando você está precisando. Quando você começa a fortalecer seu espírito, fortalecer seu corpo, você se torna uma máquina de guerra imbatível. Só que ninguém quer alimentar isso. O espírito, o corpo, o que você quer? Sextou, tomar minha gelada. Sextou, tomar minha gelada. Sábado eu vou tomar uma gelada, viu? Mas é sábado. Entendeu? O que acontece? Entendeu? Aí o que acontece? Aí você tem que o seguinte: você está disposto a viver de felicidade de migalhas, que é o capitalismo que quer que você faça isso, ou você quer ser um vitorioso? Você quer ser chamado de a pessoa que teve sorte, a Tati que teve sorte, o sargento que teve sorte? Aí depende de você, porque é muito fácil você achar nomes de inimigos. Você encontra as pessoas que têm nome sujo, são raras as pessoas que chegam e falam assim, eu descontrolei, comprei mais do que eu podia e não honrei com meus compromissos. Geralmente emprestei um cheque para uma prima, emprestei um cartão para meu cunhado, nunca, o meu ex-sócio me atrapalhou, porque a pessoa quer colocar o nome no inimigo. A pessoa nunca vai virar e falar assim, não, eu sou um irresponsável, meu nome está sujo, porque eu não honrei com meus credores e eu tenho que ser punido. Quantas vezes você já escutou alguém falar isso, Tati? Eu acredito muito mesmo nessa questão de nós sermos preparados para realmente combater as dificuldades da vida, né? Eu acho que a gente não teria por que a gente ser colocado numa situação que a gente não tivesse capacidade de sair dela. O que acontece é que muita gente desiste muito antes de tentar, né? Então, não é que ficou difícil, ficou pesado. A pessoa, ela desistiu antes. O medo dela, a ansiedade dela fez ela desistir antes. E aí, quando ela desiste, ela começa a ficar projetando a atenção dela nas pessoas que conseguiram. E aí ela se sente pior, aí ela se sente a última pessoa do universo. E essa roda, né, de miséria, ela toma conta da vida daquela pessoa e de todo mundo que está em volta, né, certo? Então, eu acho que é algo muito difícil. Por isso, da gente estar conversando sobre coisa bacana, coisa de, cara, você quer passar para o próximo nível? Então, vamos lá. Não vai ser fácil, vai ser difícil. A pergunta que eu preciso fazer para você é, tá disposto a pagar o preço, né? Como eu estava conversando com meu irmão ontem, ele falou que o lema que ele mais gosta é do Navy SEAL. O dia fácil foi ontem. Você só pensa assim, o dia fácil foi ontem. Acabou. Colocou no fiado só amanhã. Não existe. Você que vai ter que fazer. Agora, o dia fácil, igual eu vejo as pessoas assim, eu tô dentro de casa, não tô podendo sair. Cara, mas aí o que você tá fazendo com esses dias? Tem pessoas que estão 15 dias sem sair para trabalhar. As pessoas não estão assistindo nenhuma série de Netflix. Ficam dentro de casa, vai ali, perturba uma coisa, perturba outra, come, não faz exatamente nada. Aí daqui a pouco nós vamos acordar, Deus vai abençoar, vai acabar essa pandemia, e aí? Você vai voltar o quê? 7 quilos mais gordo e acabou?
E foi isso que aconteceu, que você vai tirar de lição da pandemia, de uma coisa assim, um momento único no mundo, você vai tirar o quê? Que você ficou só comendo dentro de casa? Você não se especializou em nada, você não procurou nada. Eu tenho dificuldade de concentração. Eu tive, como ninguém não sei, nem na parte ainda, eu fui atingido por mais de 300 quilos de explosivo no Afeganistão. Então eu tenho dificuldade, eu tive um trauma cerebral, então eu tenho dificuldade de concentração, eu tomo os remédios, escutando agora Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, que justamente é isso, que as pessoas, elas estão cultuando sempre a derrota e a dificuldade por ser mais fácil. É você virar e falar assim, olha, poxa, eu vou morar de aluguel o resto da minha vida porque eu nunca vou conseguir comprar uma casa. Aí eu falo, pô, realmente, se você quiser já morar na Barra da Tijuca, vai ser difícil. Pô, mas compra um lote bem longe, e vai começando a colocar uns tijolos, porque cada tijolo que você colocar naquela casa vai ser sua. Cada parede que você pinta numa casa alugada, você está pintando a casa dos outros. Cada vez que você corta a grama de uma casa alugada, você está cortando a grama de uma casa de uma outra pessoa. Agora, se você está colocando um tijolo na casa que é sua, não interessa se você vai ter que pegar 1h30 de ônibus, 2 horas de ônibus, mas aquele tijolo é seu. E você vai estar melhorando uma coisa sua. E assim, toda vez que você pensar na vida, você pensa como uma casa alugada e uma casa comprada. Toda vez que você está fazendo as coisas em volta, você está contribuindo em nada para sua casa. Você está com uma casa maravilhosa, alugada, numa região muito bacana, mas amanhã, ó, uma pandemia dessa, te joga na rua. Agora, se você mora longe, mas a casa é sua, cada tijolo que você coloca é seu, numa época de pandemia dessa, você puxa o portão, fala, pode cortar a luz, cortar a água, mas sem casa eu não fico. Aí, nós estamos dando exemplos de quando você começa. Agora, quando você tem uma empresa, quando você tem uma equipe de vendas, quando você tem uma equipe de pessoas subordinadas a você, é a mesma coisa. Você imagina, você é um líder de equipe, 20, 30 pessoas abaixo de você, chega na segunda-feira, você chega a pessoa, como é que foi o final de semana? Cara, ressaca monstro. Nossa, destruí ontem, sábado, domingo. Os seus subordinados vão olhar e falar assim, eu também, bebi muito. Sensacional, olha que vibe. Agora imagina, você chega na segunda-feira, fala, cara, eu aproveitei, tomei minha cerveja sexta, sábado eu tomei minha cerveja, mas ontem eu tô lendo um livro muito bacana a respeito disso. Os seus subordinados vão falar assim, pô, cara, eu vou começar a fazer isso. Vou começar a tentar ler um livro, tentar fazer alguma coisa. Porque você vai estar plantando algo à sua volta. Isso que faz um líder diferenciado. A gente está falando muito, né, nesses dias, em bastante live, a respeito da influência da liderança, principalmente nesses momentos de adversidade, porque o cara é o espelho. Então, eu venho brincando, né? Se ele é um bunda mole, você vai descobrir isso agora, né? Porque ele podia ser o bonzão até algumas semanas atrás, com o dinheiro da empresa, com isso, com aquilo, com meta batida. Agora, nesses momentos de conflito mesmo, é que você verifica se o cara está preparado para aquela posição. E o líder é o espelho, né, Serpa? Não tem como ter uma equipe bem preparada. E tem muitos líderes que nós sabemos que eles caem de paraquedas. Por ser amigo do primo, por ser sobrinho do dono, porque entrou ali, alguém gostou dele, ou tinha alguma coisa. Algumas pessoas caem de paraquedas na liderança. Nós sabemos disso. Não vai ser hoje nem amanhã, porque eu vejo muitas pessoas assim, mas meu chefe não sabe nada, meu superior não sabe nada. Mas o que você sabe a mais que ele para tentar galgar e chegar no local dele? Agora, se você não está satisfeito, principal, mete o pé. No exército, para você ter uma ideia, Tati, os soldados que estão abaixo de você, você é obrigado a saber, inclusive, a parte pessoal deles. Se eu chegar para você, Tati, o que está acontecendo com 02? Você vai falar, acontecendo o quê? Como assim? Você é líder dele e não está sabendo que ele está com problema no casamento, não? Ah, não estou sabendo, não. Como que eu sou seu superior? A você e a ele chegou até mim isso. Porque o líder ele tem que estar sabendo o que está acontecendo para ele saber o que está acontecendo. Por exemplo, numa guerra, se o cara está bolado porque a mulher dele traiu ele de volta nos Estados Unidos, ele pode fraquejar durante um combate, eu vou tomar um tiro por causa dele. E no mundo corporativo, você não toma um tiro, mas você pode perder uma produção, você pode deixar de bater uma meta,
porque simplesmente você não sabia que aquele vendedor seu está com uma criança dentro de casa que está doente. Ou, por exemplo, está mal no relacionamento. Então, como líder, você vai se distanciando cada vez mais da equipe, mas em número, não em proximidade, porque se você tem 300 pessoas abaixo de você, é impossível você saber o que está passando com cada um. Mas você pode cobrar do seu subordinado de imediato o que está acontecendo com e assim, so far, so long, porque aí você vai saber o que está acontecendo. Agora eu chego, ô Tati, manda aquele cara assim lá para sábado para buscar aquelas mercadorias. Ah, não sabe no trabalho, mas por que não? Entendeu? Quer dizer, você tem que estar ciente do que está acontecendo com a sua equipe. Aí agora, se você motiva eles a beberem, a torcer time de futebol, e chega, aí eu quero que você bate meta, como? Você não dá nenhuma preparação, você não incentiva um cara a entrar a ver uma palestra, você não incentiva o cara a fazer um workshop, você não incentiva nada, você não tira do seu bolso ou mesmo da empresa, busca o departamento pessoal para insistir que eles façam treinamento, vão pagar, porque esse cara tem potencial. Eu já tive vezes, quando eu trabalhava na área de vendas diretamente, de eu tirar do meu bolso e pagar treinamento para vendedor do meu bolso. Eu já tive premiação, quando eu era gerente numa loja no shopping no Rio de Janeiro, que eu tirava premiação do meu bolso. Mas por quê? Eu ganhava muito mais, ganhava respeito dos supervisores, e eu pagava do meu bolso. Mas a equipe, ali sou eu. O que acontece hoje, eu vejo demais no Brasil. Ah, porque eu quero ir embora para os Estados Unidos. Isso aqui não presta. Isso aqui não presta. Aí eu pergunto para a pessoa assim, é mesmo, cara, você está estudando? Eu não, para quê? Esse país não presta. Ah, tá. Vem cá, você está fazendo algum curso? Cara, isso eu te falei, esse país não presta. Eu penso comigo assim, realmente, não é o país que não presta mesmo. O cara não estuda, o cara não faz um curso, o cara não prepara na academia, o cara não faz nada e o país é que não presta. Se fosse assim, nós não estávamos trombando com Ferrari, Maserati, na Zona Sul, mesmo em bairros aqui dentro do Brasil. Então é muito fácil falar, o Brasil não presta, não sei o que lá não presta, meu bairro não presta, meu prefeito não presta. E o que você presta? Aí, às vezes, quando eu tenho um pouco mais de liberdade, fala, você presta, então. Me fala por que você presta. O que é? Ah, mas assim não, porque se eu fosse para os Estados Unidos era diferente. Você vai ser só um cara que não presta num outro país que talvez não vai prestar para você. Eu faço bastante trabalhos em faculdades, principalmente com o pessoal que está no primeiro, segundo ano de faculdade, para dar aquele gás na galera para poder passar o restante do ano estudando no bar, né? E geralmente eu converso com eles nesse sentido deles fazerem a qualidade do ensino deles, eles, né, insistirem para o professor da aula, eles buscarem literaturas alternativas, eles fazerem a parte dele, porque se fica esperando tudo do outro, o merecimento não é seu. Então, eu gosto muito dessa questão né, você presta, né, o que não presta, na reflexão que é dura, mas que é necessária para que as pessoas verdadeiramente possam tomar os seus lugares e poder realmente dar uma virada na vida delas. Serpa, fala para mim, existe uma preparação no Exército para se trabalhar inteligência emocional no momento da guerra, por causa da guerra? O que acontece? Quando você entra para o Exército dos Estados Unidos, ou qualquer exército, do Brasil, eu estou no Exército dos Estados Unidos porque foi onde eu entrei. Eles te pegam como civil, te mastigam, te reduzem a nada. Acabam com sua autoconfiança, te destroem, te jogam abaixo. Aquela coisa do sargento gritando, você não é nada, você é um merda, você é isso. Por quê? Eles destroem o civil e constroem o militar. Quando a pessoa está chegando prestes a formar, a ser um soldado infante, eles já começam a alimentar a máquina de guerra. Você é o cara, você é capaz de tudo, ninguém pode te combater, você é sensacional, você vai chegar na sua rua, vai olhar para todo mundo de cima para baixo, você é a máquina perfeita de guerra, porque constrói a sua capacidade, eles enchem o seu ego como você é, e como diz, imbatível. Então a inteligência emocional entra justamente do seguinte, se não vai me destruir, eu posso destruir.
É como uma entrevista de emprego. Se você vai confiante de que você vai passar naquela entrevista de emprego, você vai passar. Nós sabemos disso. Agora, se você já vai, cara, eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, o que eu falo, qual roupa que eu vou colocar. Eu dou um exemplo da entrevista de emprego, por exemplo, alguns times no Exército, Recon, que é reconhecimento. Se você vai na entrevista de emprego, você tem que saber como você vai chegar, se você vai de Uber, se você vai no seu carro, se você vai de ônibus, se você vai de metrô, se você vai a pé. Porque quando eu estava trabalhando na área comercial, eu tive uma entrevista e eu resolvi, de última hora, de ir de carro, não achava estacionamento no local, que era o centro da cidade, e ali eu estava desesperado. O que acontece com as pessoas, se você faz um planejamento, a entrevista é tal, eu quero estar no local tanto, eu quero respirar, eu quero chegar, você está se planejando. Então, a sua inteligência emocional, você vai trabalhando aquilo. Então, quando eu falo que os cursos que eu estou trazendo da área militar para o mundo civil, encaixa perfeitamente, porque vou dar só uma brechinha aqui. Quantos minutos que você acha que uma pessoa gasta de manhã para pegar e descobrir qual a roupa que vai vestir, qual o sapato que está limpo, qual a camisa que vai usar, a gravata, qual a maquiagem, qual isso? É infinito. Agora, se você prepara na noite anterior sua roupa, como nós militares fazemos, coloca a sua roupa do lado da sua cama, a camisa que você vai vestir, a calça que você vai vestir, o sapato, o tênis, seja lá o que for, você vai entrar para o banho, tomar banho, a mulher fazer a maquiagem, arrumar o cabelo e já pega a roupa. Porque você acordar, fala assim, mãe, cadê minha camisa? Pô, a camisa, seu irmão saiu com ela. Cadê minha camisa? A camisa que eu ia vestir hoje. Ô, mãe, minha calça. Sua calça está na roupa, sua roupa suja. Eu não sei, mãe, cadê minha calça? Cadê minha camisa? Ou a gente que é casado, cadê não sei quem, não sei que lá tal. Aí o que acontece? Você já está minando toda a sua inteligência, que era para você estar relaxado, para você estar preparando o seu dia, o que eu vou fazer, vou pegar uma xícara de café, você já está se destruindo ali. Então, um exercício simples. Pegue algumas vezes na semana e coloque a roupa que você vai usar do lado da sua cama, desde a primeira peça até a última peça. Mas defina que vai ser aquela, porque se você chegar de manhã e mudar de ideia, também não vai adiantar nada, porque você vai sair correndo atrás de outros. Aquilo vai te dar pelo menos, Tati, pelo menos 30 minutos de fresh, que você vai estar com a cabeça livre para você começar o seu dia. E isso você aprende com o militarismo. Porque quando você entra no sistema militar, você já sabe a roupa. Eu acordava 5h30 da manhã, eu tinha que estar com a roupa de educação física, já passava. Quando eu treinava na Alemanha, é inverno, é long sleeve, manga comprida, calça ou tênis, você já sabia, você colocava do lado, vestia e ia. Ou você acha que no exército, cada um aparece fazer educação física com manga comprida, outro com short, outro com bermuda, meia branca um, meia verde o outro, tênis azul. Tem que estar todo mundo planejando, um planejamento. E aquilo tudo é feito, pensado. Não é nada que o cara acordou e falou assim, eu vou fazer isso, não. Foram técnicas que já foram treinadas, técnicas de sucesso que já foram elaboradas para os soldados. Então, tudo essa inteligência emocional que você vai adquirindo, te modela para ser sucesso, para buscar somente vitórias. Existem derrotas? Em qualquer campo vai existir derrotas. Mas aí que tá. Se você tem uma derrota por uma adversidade que não foi nada que você planejou, normal. Ninguém é obrigado a bater meta no final do mês, porque, por exemplo, aconteceu um Covid-19 agora, como um coronavírus agora. Não é você, são situações externas. Agora, você não bateu meta por quê? Porque você deixou de fazer revisão do seu carro, travou o motor, e você ficou 4, 5 dias sem carro porque você esqueceu de trocar de óleo. Isso é o que eu estou querendo dizer. Isso é inteligência emocional. O palestrante Carlos Fortes, quero ele na sua live aí. Tem que chamar ele é muito bom. Carlos é mestre. Tá convidada já. Sérgio, eu acho que é isso, né? O recado para a galera que está acompanhando a gente é justamente essa questão de a guerra interna é muito mais fácil, é muito mais difícil do que qualquer guerra externa. A gente precisa controlar os nossos pensamentos, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa se reinventar, se planejar, se preparar o nosso dia, preparar a nossa agenda, porque com certeza a gente está sendo testado para isso, né? Como você disse, depois de tudo isso passar e vai passar, o que eu vou ter aprendido? Né? Que tipo de...
o que verdadeiramente eu vou ter saído melhor do que eu iniciei, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, né, Porque reforçar. o mundo vai mudar. Algumas pessoas que não compravam online estão comprando online. Algumas pessoas que não pediam comida fora estão pedindo comida fora. Então, algumas empresas descobriram que certas pessoas não eram necessárias mais. Porque você vai ver muita demissão, não é só por causa do coronavírus. Você vai ver muita demissão porque quando a equipe juntou e falou assim, mas espera aí, estava tudo sendo feito com 4 pessoas aqui dentro, tinham 14 trabalhando. Mas está dando tudo certo. Aquelas 10 pessoas ali estavam ali meio que fazendo sombra. Isso vai acontecer. São equipes de vendas que, por exemplo, tinham 2, 3 gerentes e 30 vendedores. Eles saíram agora, a galera está vendendo online, a galera está fazendo por aplicativo, por WhatsApp, por tudo, e vão continuar fazendo dessa forma. E aquelas pessoas que ficaram em casa, aproveitaram para ficar em casa e não quiserem encarar isso, vão falar, e aí? A empresa não precisa delas mais. Porque eu fiquei sabendo de pessoas muito próximas minhas, de uma equipe de vendas, que um monte de gente ligou e falou, eu estou com sintomas do coronavírus, não vou trabalhar. Quer dizer, eu estou com sintomas, vou ficar em casa. Quer dizer, já se colocou, só que ela mal sabe que ela está colocando, levantando uma bandeira, falando assim, eu não sou útil a essa empresa. Então, eu acho que a gente, quando você está numa luta, você jamais pode pegar e levantar a mão e falar assim, olha, eu vou descansar ali atrás. Você tem que estar sempre na frente, batendo o peito aqui, eu sou voluntário, eu sou voluntário. Chego na equipe numa hora dessa, a empresa chega e fala, gente, quem está querendo ficar? Tem um monte de gente que fala assim, olha, aproveita e me deixa em casa, adianta minhas férias, eu estou com medo. Aí na hora que reformular a equipe, quem que você acha que eles vão dar a valorizar? A pessoa que levantou a mão e falou assim, eu estou aqui, me faça útil quando necessário for. Ou aquele que falou assim, adianta minhas férias que eu quero ficar em casa, escondido. É guerra, você não pode esconder. Não tem para onde correr e não tem como esconder. Sim, e uma hora vai passar. E uma hora vai passar. Eu acho que essa questão as pessoas com os pensamentos delas próprias é que estão, né, percebendo essa complexidade toda. A gente às vezes ficava gastando o nosso tempo com tanta coisa externa e não tinha tempo para ficar sozinho com a gente mesmo. E agora que nós estamos tendo parte desse tempo de questionamento, de autoconhecimento, tem muita gente mesmo, né, não sabendo lidar com tudo isso, né? E o pós que vai ser o mais interessante. Algumas pessoas estão achando que agora está sendo o pico do problema social, mais à parte, depois que tudo acabar, que a enxurrada passar, aí que nós vamos ter uma avalanche aí de outras novidades. Vai muita coisa acontecer. O mundo não vai ser o mesmo. O mundo não vai ser o mesmo depois disso. Com certeza. E que a gente possa sair preparado, né? Sim, cada dia melhores. Bom, Serpa, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né? Novamente, te apresentei antes de te chamar na live, mas quero reforçar aqui que você é um cara fantástico, né? A gente gosta muito de você. Depois que você conheceu o Rogério, né? Você acabou ficando mais no partido dele do que o meu. Agora, para eu poder falar com você, eu preciso pedir para ele te chamar. E você responde para ele, ele me passa. Mas tá tudo bem, né? Eu acho que é coisa de militar isso, né? Então, eu quero te agradecer muito, viu, Serpa, pela sua disponibilidade e que a gente possa fazer muito trabalho junto ainda, e agora, né, que você tá ficando um pouco mais no Brasil, que a gente possa te trazer o mais rápido possível aqui para nossa região, assim que possível, para a gente poder fazer aquele treinamento maravilhoso que a gente já está planejando há algum tempo já. Tá na hora. Obrigadão, Tati. Show de bola.